15 tipos de sabe aquela parte de Bom, pessoal, vamos continuar? Nessa tabela aqui, ó, é uma tabela simples que a gente está criando. Tá, ó, não tem nada de especial, não tem nem chave primária, não tem nada. É só mais para a gente ver a funcionalidade do new e do old lá da estrutura dentro da procedure, tá? Então, create table audit amp. Então, ó, vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V para a gente criar lá a nossa tabela audit amp. Tá, ó, uma tabela bem simplesinha. Só aqui, né, ó, com observação, né, a gente está criando o campo last name, title e salary, tanto o valor inicial quanto o valor final, né, o valor antigo e o valor novo. Lembrando, o valor novo é o que vai estar dentro lá do insert into que você está colocando, o valor velho, o valor antigo é o que já está dentro da tabela. Tá? Então, acabamos de criar aqui, ó, table audit amp criado, tá? Legal. Agora aqui, ó, create or replace trigger, tá? Audit amp. Create or replace trigger audit amp values. Isso daqui é o nome da minha trigger. After. After é o que? É depois. A gente estava fazendo o exemplo com o trigger before, antes, né? Agora a gente já colocou ali o after. Depois do delete, ou insert, ou update. On employees. O on employees, ele está fazendo o que? Apontando que essa trigger vai ser apontada para a tabela employees. For each row, para cada uma das linhas afetadas, né? Begin. Insert into audit amp, ó, então aqui a gente está fazendo a inserção em outra tabela. À medida que uma pessoa está fazendo insert na tabela employees, a trigger está fazendo insert na tabela audit amp. Username, timestamp e ID, tá? Old, last name, new last name, é tudo o que? São todos os campos da minha tabela. Values, user aqui nesse caso. O user é qual é o usuário do Oracle que está conectado. No nosso caso vai ser o HR. Tá? Sysdate. O Sysdate é a data atual de hoje. Né, ó. Old.employee.id. Old.employee.id só vai existir o que? Se ele for update. Né? E o delete. Se for um insert, ele não vai ter esse valor. Old.lastname. Old.jobid, old.salary são os dados que já existem na tabela employees. E o new? O new é o que está vindo do comando, insert, update ou delete novo. Aí. Então, ó, aqui simplesmente é uma inserção. Vamos então mais uma vez criar essa trigger aqui, ó, create or replace trigger audit amp values. Apply. Beleza, ó. Trigger audit amp values compilado. Eu vou pegar aqui mais uma vez na minha trigger, se a intenção é só usar esse cara aqui, ó, audit amp, restrição salário aqui, tá? Vou desabilitar, botão direito aqui, disable. Aplica. Beleza. Ó, audit amp values aqui, ó. A trigger está aqui, está ativa. Para a tabela employees, né? Ó. Beleza. Então agora aqui, para a gente chamar a trigger, o que a gente vai fazer? Justamente o comando insert, por exemplo. Insert into employees. Employee ID, last name, job ID, salary, e-mail, hire date, values. Ó, a gente vai fazer a inserção de um cara 999 aqui, tá? Temp amp, SA rep 6000, temp amp e trunk sysdate. Ah, caramba. Fechar isso daqui, não. Então, ó,
insert into employees. Vamos dar uma olhada naquela tabela que a gente acabou de criar, que é o que? Audit Amp, né? Ó. Provavelmente ela não vai ter nada, a gente acabou de criar ela. Select asterisco from Audit Amp. Ó, tá com 0 registros, correto? Estamos fazendo inserção em qual tabela? Em Employees. A trigger que está sendo disparada na Employees está fazendo a inserção na tabela o quê? Audit Amp. Então, ó, insert into, normal. Employees aqui, ó. Beleza, run row inserted. Vamos fazer um select agora lá na Audit Amp, ó. Olha o dado aqui que ele acabou de inserir. HR, timestamp. Eu tenho dados old no insert? Não tenho, eu estou acabando de inserir o dado naquela hora, naquele momento. Então eu não tenho dado old ainda. Eu só tenho dado new. Ó aqui, ó. Dados new e dados new aqui, ó. Então por isso que os olds aqui são nulos, né, no caso. Agora, fazendo um update aqui, ó. O update eu tenho dado new e tenho dado old, correto? Os dois. Quem são os dados new? São esses dados aqui, ó. 7.000, Smith, 999. E os dados old são os dados que estão lá na tabela desse cara aí, do Employees. Então a gente está dando update aqui, ó. One row updated. Agora, se a gente for consultar a tabela Audit Amp novamente, ó, o que eu tenho? Dado new e dado old, ó, os dois estão aqui, ó. Então, o usuário HR, na data do dia 26/5, para o ID 999, ele tinha o nome de TempAmp, agora tem o nome de Smith. Ele tinha o título de SAREP, agora ele tem o título de SAREP, continuou. Ele tinha um salário de 6.000, agora o novo salário dele é de 7.000. Aqui a gente está conseguindo identificar quais são os valores velhos e quais são os valores novos. A gente não consegue? Então, o usuário HR alterou esses dados, velho, novo, velho, novo, velho, novo. Aqui a gente consegue saber, então, que foi alterado para cada uma das colunas, através de uma trigger. Para o usuário comum, ele está enxergando isso daí? Lá na programação, quem está lá no VBNet ou no Java, ele está dando insert na Audit Amp? Não. Quem está dando insert, update ou delete na insert, no caso, na Audit Amp, é a trigger. O cara da programação, lá no VBNet, não está nem sabendo se existe trigger ou não. Correto? Então, nessa parte, a gente começa a fazer com que os nossos sistemas fiquem até mais consistentes. Né? Logicamente, mais uma vez, supondo que você faça 1.000 updates agora na Employees, você vai fazer 1.000 updates a trigger disparar. Correto? Então tem que tomar um pouco de cuidado. A parte de processamento ele vai ficar mais pesado. Isso não tem jeito. Tá? Então, dessa parte aí é mais ou menos assim que uma trigger funciona. É um recurso muito bom, desde que seja usado moderadamente, pessoal. Não dá pra gente fazer trigger à torta e à direita. Você vai ter uma dor de cabeça incrível nisso daí. É possível fazer, por exemplo, a procedure dentro da trigger chamada procedure? Consegue. Sim, porque eu vejo a trigger acho ela chata de mexer. O procedure é mais fácil de você fazer e entender do que fazer a trigger que é chatinho. Fazer procedure em vez de criar todo o código dentro. Então, só que, por exemplo, a variável new e a variável old só existe dentro da trigger, não vai existir dentro da procedure. Enquanto a trigger estiver executando, essas variáveis, vamos dizer assim, essas estruturas têm valor.
acabou a sua trigger, já era, ela desaparece. Se você poderia pegar as suas variáveis pelo trigger, e passar para os parâmetros da procedura. Para uma variável, poderia, acho que dá. Dentro ainda da trigger, dá. Dá para fazer. Você passa ela como parâmetro. Beleza, daria. Daria para você fazer uma procedure de inserção, é isso, né? Isso. E aí, em vez de fazer um insert aqui, você passa o parâmetro para a sua procedure. Isso. Daria. Daria para fazer. Tá? É um recurso muito legal. Trigger é um recurso muito bacana, mas tem que saber usar. O problema é o seguinte, às vezes você faz uma trigger que dispara para uma outra tabela, que essa tabela tem uma trigger que dispara para outra tabela, que essa tabela tem uma trigger que dispara para outra tabela. Começa a ser encadeado esse negócio. É aí que você se dá mal. Por quê? Porque cada alteração que você faz na tabela principal, você vai estar afetando 3, 4 ou 5 tabelas. Às vezes você não sabe de onde que está vindo tantas alterações. São as triggers. Tá? Então, ela te dá mais complexibilidade nessa parte. Por isso que tem que tomar um pouco de cuidado quando você faz esse tipo de coisa. Tá? Apesar de ser um recurso legal, tem que realmente tomar um pouco de cuidado. Senão, começa a ficar difícil você dar manutenção no seu banco. Tá? Eu, particularmente, hoje, evito utilizar trigger. O que eu consegui fazer em procedure é melhor. A procedure você tem controle sobre ela, você vai executar ela, você sabe o que ela está fazendo. Uma trigger, nem sempre você vai ter o quê? Essa parte de legibilidade, de você conseguir enxergar. Porque uma trigger é disparada no insert, update ou delete. Certo? Então, se você não souber ou conhecer da sua base, cara, você está alterando coisa ali que às vezes não é para fazer. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Numa procedure, você está executando naquele momento. Você tem chance de abrir o código da procedure e ver antes de executar. Então é um pouco mais controlado, vamos dizer assim. Tá? Mas não que as triggers não devem ser utilizadas. Tem coisa que a gente só consegue com trigger, não tem jeito. Tá? A procedure às vezes não substitui a trigger. Tudo bem aí, pessoal? Esse seria mais um objetinho aí que a gente tem, que o Oracle pode manipular. Oi? Eu cheguei na metade final, mas... Sem problema. Uma situação em que só uma procedure pode ser aplicada e uma situação em que só uma trigger pode ser aplicada. Essa parte de auditoria, por exemplo. Se eu quero saber qual era o valor anterior e qual é o valor novo, cara, aí é só a trigger. Não tem o que fazer. Porque a procedura ela não consegue pegar o valor novo, vamos dizer assim, daquele momento para você fazer. E até dá. Mas é mais simples com a trigger. Tá? Na procedure você vai ter que fazer uma select antes de ser alterada alguma coisa, jogar em variável, para depois você tratar isso daí. Coisa que a trigger já tem por padrão na hora de ela estar utilizando. Bom, por exemplo, quando a gente desenvolve uma aplicaçãozinha, ao invés de a gente trabalhar direto com a query de insert, update, delete para a nossa aplicação, a gente chama um procedure e faz isso. Isso. A trigger também teria essa função? Sim. Não, a trigger é no momento que você faz o disparo do insert, update ou delete. Então, na hora que eu vou fazer esse disparo, esse insert, esse update, aí eu posso chamar uma trigger para, de repente, validar algo, ou até mesmo criar algo em paralelo desse insert, delete, update, sei lá. Você nem chama, ela é executada de qualquer jeito. Quando você dá um insert, ou update ou delete, vai ser chamado, cara. Independente de eu fizer uma determinação ou não, ela vai ser chamada, se tiver algo para ela tratar, ela trata ali. Exatamente. Os primeiros exemplos foi que a gente consistiu o horário, por exemplo, do cara poder fazer ou não a inserção. Se não era do horário das 8 às 18, o cara não conseguia fazer. Certo? Então, nessa parte, a trigger ela é mais poderosa. Né? Mas, não que não dê para fazer em procedure. Dá.
mas você vai ter um código bem mais extenso. Porque assim, eu trabalho com isso lá na empresa. Vocês usam Oracle ou vocês usam SQL? SQL. E eu enxergo muita coisa que a Trigger faz que uma Procedure faz e vice-versa. Sim. É que assim, a Procedure, você vai precisar chamar ela por alguma coisa. No caso, você faz a inserção através da Procedure. Sim. Mas nada impede o usuário fazer a inserção pelo insert. Sim, você concorda? Eu acho que as suas aplicações, né, os programadores que vão lá e fazem com que a inserção seja feita pela Procedure. Sim. Beleza, mas quem está tratando isso é a aplicação. Exato. Se o cara abrir o SSMS do SQL, se o cara abrir o Management Studio do SQL e der um insert lá na mão, você concorda que a Procedure já não está tratando mais isso? Com a Trigger, não. Com a Trigger, se você der tanto o insert ou pela Procedure, cara, ele vai executar de qualquer jeito. Essa é a diferença que eu queria saber. Tá? Então, dá nessa parte mais segurança, mas você tem que ter mais cuidado. Tá? Eu, particularmente, prefiro a Procedure hoje. Tá? O que eu consegui tirar da Trigger e colocar na Procedure, beleza. Que ela vai executar, exatamente. Na Trigger, não. Ela vai executar de qualquer jeito, cara. Não tem o que você fazer. A não ser que você habilite, né? Mas, enfim. Essas diferenças básicas aí. Tá? Imagina. Existe um outro cara que se chama o quê? Package. Tá? A package dentro do Oracle, ela faz o quê? O agrupamento de subprograma ou subrotina. Mais fácil ainda dizendo, seriam as nossas procedures e funções. Uma package, ela é dividida em duas partes. A inspec e o body, o corpo. Tá? A inspec, na verdade, é a especificação, é o cabeçalho. E o body, que é o corpo, é onde você vai realmente programar as funcionalidades. Tá? O corpo define as queries dos cursores e os códigos do subprograma. Tá? A package, ela habilita no servidor que o Oracle lê múltiplos objetos na memória de uma vez. Quando a gente faz uma package, é mais ou menos o desenho de uma classe que a gente tem em mente. Na classe, eu não tenho os meus atributos e não tenho os meus métodos. A package é mais ou menos esse desenho. Quem vai ter meus atributos vai ser o que? A inspec. Quem vai ter os meus métodos vai ser o body, aqui no caso da package. Tá? A package ele é um agrupador de funções, então ela vai agrupar, por exemplo, funcionalidade, inserir, alterar, excluir e consultar usuários ou clientes. Em vez de eu fazer uma procedure para cada um desses caras, né, supondo que eu tenha inserção, alteração, consulta e exclusão de clientes, eu teria que fazer o quê? 4 procedures para a tabela clientes. Eu posso fazer uma única package contendo as 4 funcionalidades. Aí eu vou ter o nome da package ponto incluir, o nome da package ponto alterar e passar os parâmetros que eu quiser para ela. Tá? É bem o desenho de uma classe mesmo. A gente começa a fazer com que isso daí fique mais agrupado o seu código. Quando você tem várias funcionalidades para o mesmo assunto, vamos dizer assim. Bom, modularidade, encapsulamento de consultores relacionados, fácil manutenção, manter logicamente funcionalidades relacionadas, né? Fácil projeto de aplicação, codificando, compilando a especificação e o corpo separadamente. É possível a gente fazer o quê? Esconder informação através de uma package. Numa classe, a gente não coloca a visibilidade dos métodos e a visibilidade das propriedades. Na package, a gente consegue fazer, mas é um pouco diferente, não tem esse conceito de private, public, tá? É um pouco diferente. Tudo o que está na inspec é público. Tudo que está no body é privado. Tá? Então, ele já trata desses dois modos para a gente, ele não dá mais opção que isso daí.
tá? Numa classe ela tem mais coisa, mas seria mais ou menos isso daí. Bom, dá para a gente adicionar funcionalidade fazendo manutenção numa package tranquilamente, tá? Uma package, pessoal, vocês ganham muito desempenho. Quando a gente tem uma instância dentro de quando a gente tem uma instância num programa orientado a objeto, se você se você instanciar, sei lá, 10 vezes o seu objeto fornecedores, você não vai estar ocupando 10 vezes em memória o seu objeto. Numa package, apesar de ser parecido, se você chamar ela 10 vezes, ela vai estar instanciada uma única vez no Oracle. Tá? Então, a parte de economia de memória é muito grande em relação à classe que a gente tem em instância dela, comparado com a linguagem de programação. Tá? A hierarquia de dependência simplificada, dá uma única cópia em memória para todos os usuários, permite overload em múltiplos subprogramas com o mesmo nome. Vocês já utilizaram esse recurso de overload? Já, né? Você tem o mesmo nome de método passando parâmetros diferentes. Oi? A sobrecarga, exatamente. Correto? Dentro de uma package, isso daí é possível também. Você consegue fazer com que o mesmo nome de procedure ou função tenha diferentes parâmetros a serem passados. Qual exemplo que vocês utilizariam sobrecarga? Ou que vocês sabem que existe a sobrecarga? Já que é mais fácil criar um nome de uma outra procedure e usar ela. O message box, por exemplo, vocês estão vendo C#? Vocês não estão vendo mais nada? Mas vocês viram o semestre passado, C#. O message box, por exemplo, Java, mesma coisa, pessoal, não muda nada. Vocês não têm o método de mensagem? Qual que é o método de mensagem do Java? MSGbox, eu não sei. Enfim, quantos parâmetros esse cara tem? Uns 12. Para ele funcionar, você precisa preencher os 12 parâmetros? Não. Certo? Você preenche o que você precisa dele. Correto? Conforme é o mesmo comando. Conforme os parâmetros que você for passando, ele vai te dando mais incremento daquele comando. Imagine se a sobrecarga não existisse. Certo? Você teria que fazer um message box 1, você teria que fazer um message box 2, para cada parâmetro diferente que você fosse adicionando. Isso daí já é um exemplo de sobrecarga que você pode utilizar. Quando você tem o mesmo assunto relacionado com parâmetros diferentes, a sobrecarga você vai utilizar nesses casos aí. Correto? Então, no Oracle ele também permite isso daí, você fazer isso daí. Aqui nesse caso, ó, é o que a gente tem o quê? De desenho quando a gente faz uma package. Então, tudo que eu tenho na minha inspec, né, no meu cabeçalho, é público. Tudo que eu tenho no meu body ou no corpo da package, ele é privado. Tá? Entre um e outro, eles conseguem aí passar parâmetros. Dá para a gente fazer, obviamente, isso. Mas o ambiente de fora não consegue acessar essa variável diretamente. Só vai conseguir acessar essa daqui, ó, que está dentro da public, aqui, ó, na minha spec. Tá? A mesma coisa, a minha procedure A aqui, ó, somente a declaração dela. Se ela tiver declarada aqui na spec, quer dizer que ela é pública. Alguém de fora pode chamar essa procedure. Se ela tiver somente aqui na privada, nesse caso aqui, ó, a procedure B, não está declarada aqui, ó, quer dizer, ela é privada, somente a própria package pode chamar ela. Tá? Bom, aqui a gente tem a parte de variáveis, tudo tal. Legal. Variáveis declaradas numa especificação package podem ser inicializadas nula como padrão. Todos os construtores declarados na especificação da package são visíveis a usuários que têm privilégio na package. Nesse caso aqui, ó, no ambiente gráfico, como a gente vai desenhar? Lá em package, eu vou dar um new package ali, ó. Tá?
Depois, a gente vai dar o que? O nome para package. Dando o nome para package, opção 4 aqui, ó, ele vai criar o nosso, a nossa inspec. Tá? Fazendo a nossa inspec, a gente vai escrever código aqui dentro. Ó. Então, a gente vai declarar procedure, a gente vai declarar as procedures das funções públicas, vai declarar a variável, o que a gente precisar. Posteriormente, a gente vai fazer o quê? Ó? Ele vai ter o cabeçalho compilado. Depois que a gente fez o cabeçalho, a gente precisa fazer o quê? O body. A gente fez o inspec. Agora a gente precisa fazer o body. A gente vai clicar em cima do inspec e vai dar o create body aqui, ó. Depois que a gente fizer o create body, a gente vai criar realmente, escrever o código do body e depois salvar ele. Uma package é composta por duas partes, body e inspec, ou inspec body. Um sem o outro, pessoal, não é nada, tá? Mas primeiro eu preciso criar inspec para depois criar o body, tá? Bom, só que eu não gosto muito de ambiente gráfico, então a gente vai criar na mão aqui com código. Que é muito mais simples, pessoal, muito mais tranquilo, não tem erro, código não tem erro. Né? Create or replace package. Create or replace procedure, function, create table, não tem o replace no table, mas create or replace view, para criar package é o mesmo comando. Create or replace package. Com PKG, o nome da minha package. Is std com number 2 pontos igual a 0.10. Esse cara aqui não é uma variável. Se ela está dentro aqui, ó, da minha inspec, quer dizer que ele é público. Procedure reset com new com de number. Procedure reset com é o quê? É um procedimento que a gente criou somente o que, ó, o nome dela. Cadê o begin e o end dela? Não está aqui. Aonde eu vou fazer isso? Dentro do body. Mas se eu coloquei o cabeçalho dela aqui dentro da minha spec, quer dizer que ela é pública. Correto? Penilcon aqui, pessoal, é o que? É um parâmetro que eu posso passar do tipo number. Tudo bem? Vamos então aqui, ó, create or replace package, compilar esse cara. One row não, né? Package com PKG compilar. Se a gente for aqui agora em packages, ó, o com PKG aqui, ó. Isso daqui, só isso daqui é a nossa o quê? É a nossa inspec. Tá? Se eu clicar aqui no mais, ele vai me dar aqui, ó, quem é público, o vstdcon e o resetcon. Beleza? Criamos a inspec. Agora a gente vai para o body ali, ó. Create or replace package body com pkg is. Aí aqui, ó, a gente vai ter que começar a escrever código. Bom, aqui já tem uma diferença da anterior. Create or replace package body. Aqui a gente já está falando que é o corpo. O corpo de quem? Da com.pkg. A inspec e o body não tem o mesmo nome? Então é nessa parte que ele sabe que o corpo que você está fazendo é referente àquela inspec. Tá? Então o nome é a ligação dos dois objetos aí. Tá? Is. Tudo que está dentro agora aqui do body, ele é privado, não vai aparecer nada para quem está de fora. Function validate com pcon de number, return boolean. Return boolean é o quê? É uma função que vai retornar um true ou false ou null. Is vmax employees.commission.pt%type. Esse vmax com, ele é o quê? Ele é uma variável que a gente acabou de declarar dentro da função aqui, ó. Então, dentro do meu body, eu posso ter o quê? Métodos, não tenho? Um método é esse daqui, ó, uma função. A função do quê? Do validate ali, ó.
Function validate. O que o validate está fazendo? Select max, tá? Commission PCT, into vmaxCom. Lembram-se do que faz esse into aqui? O resultado que ele achar no max vai vir para onde? Vai vir para o into aqui, ó. From employees, return, tá? Ele vai retornar um verdadeiro, falso ou null. Ele é o quê? Uma função booleana, tá? Pcom, quem é Pcom? Pcom é um número que eu estou passando aqui, o parâmetro aqui, ó. Between, de 0 a vmaxCom. VmaxCom ele vai achar o quê? Na minha select aqui, ó. Correto? Então ele vai retornar, ó, Pcom está entre 0 e o vmaxCom que ele achou na select? Beleza, está, é verdadeiro. Não está, é falso. Correto? Ó, então esse return aqui não é junto do select, não. O select é só isso, tá? Legal. Isso daqui, ó, é uma função. Ou seja, é um método. Esse método está dentro da onde? Dentro do meu body, ó. Vamos criar outro método. Procedure. Procedure resetCom, ó. É outro método aqui. Passamos o quê? O parâmetro penilcom, tá? Que é um tipo número aí. Begin. If validate de penilcom, ó, o mesmo parâmetro que eu passei aqui, é esse cara aqui que está sendo comparado. If validate, o validate na minha função que eu acabei de criar lá em cima, ela não retorna um verdadeiro ou falso? If validate penilcom, então se é verdadeiro esse cara aqui, ó. VSDDCom recebe penilcom. O parâmetro que foi passado aqui, ó, vai vir para esse cara aqui, VSDDCom. Mas quem é esse VSDDCom? Ele está onde? Na inspec. Lembram-se dele, ó, VSTDCom? E ele não é um parâmetro, ele não é uma variável do tipo pública. Então eu consigo utilizar exatamente lá no body. Correto? Simplesmente ele atribuiu o valor de uma variável aqui, ó. Só isso, e mais nada. Tá? Bom, else. O else é se for falso. Se for falso, comissão ruim, ele vai exibir essa mensagem aí para mim. Beleza? Endif, endResetCom. Nesse body, eu tenho dois métodos, um para validar e o outro para fazer o que? Atribuir o valor. Beleza? Vamos fazer o que? Compilar esse cara aqui, ó. Package body com PKG compilado. Legal. Agora aqui, ó, dando um refresh, né? Temos o que? Temos a nossa inspec e temos o nosso body aqui, ó. Correto? O resetCom, ele não é público aqui na minha inspec? Ó o resetCom aqui, ó. E o validate? O validate não, o validate é privado. Correto? Ó, ele está até mais apagado aqui, ó. Correto? Nessa parte o Oracle, o SQL Developer desenha legalzinho, cara, isso daqui. É muito, muito show de bola. Vamos executar uma package. Execute. Execute o quê? O nome da package com PKG, ponto, o nome do método, resetCom. No resetCom, a gente não precisa passar um parâmetro. Olha o parâmetro aqui, ó, 0,15. Esse parâmetro do tipo quê? Número, não é? Ó, vamos dar uma olhada. Opa, entrei errado aqui, ó. Ctrl X. Ó. Ó o penilcom aqui, ó. Correto? Então é esse cara aqui que a gente pode pegar e fazer. Opa! Espera aí. É o resetCom, exatamente, ó. Ó o parâmetro aqui do resetCom. No caso, a gente está passando 0,15. Se valida de 0,15, se isso daqui for verdadeiro, beleza, atribui. Se não, ele vai dar isso daqui, comissão ruim. Então vamos lá, vamos executar, ó.
o que ele disse aqui para a gente. No caso ele não deu mensagem nenhuma. Por quê? Porque eu não pedi. Tá? Mas eu vou passar aqui um valor para dar a comissão ruim. No caso, ele tem que ser 0. Ele tem que estar entre 0 e o Vmax com. Eu vou passar um valor de menos aqui, menos 0,1. Ele já vai sair daquele between, tá? Então, menos 0,1. Aqui, eu vou dar o execute. Ele vai me retornar falso e aí ele vai falar aqui, comissão ruim. Beleza? Isso daqui, então, é uma package. Onde vocês poderiam utilizar? Fornecedores. Vocês não vão ter a tabela de fornecedores? Legal. Para fornecedor, quantas operações vocês têm no mínimo para se trabalhar com ela? Inclusão, alteração, consulta e exclusão. Você pode fazer uma package PKG fornecedores, ponto inclusão, ponto alteração, ponto exclusão. Consultas de fornecedores. Quantas consultas vocês têm no fornecedor? Você pode fazer consulta passando que parâmetro? Oi? Código do fornecedor, CNPJ, nome, tá? Consulta, vocês têm no mínimo umas 5 por tabela que vocês podem fazer, certo? Aí vocês podem utilizar o quê? A sobrecarga. PKG fornecedor, ponto consulta. Aí o primeiro parâmetro, né? O ID do fornecedor. Segundo parâmetro, isso daí fica muito legal. Você começa a agrupar as funcionalidades em packages, em vez de ter tudo procedure ou função tudo solto, tudo separado. Tá? Fica muito show de bola. Nos outros servidores, infelizmente, vocês não vão encontrar essa funcionalidade. Vocês precisam fazer 4, 5, 6 procedures, todas soltas, só para dar manutenção em uma tabela. Nesse caso não, né? Se ele for maior do que esse Vmax com aqui, Oi? Não, o valor máximo ele acha aqui, nesse select. Tá? Ele vai lá na tabela, acha o valor máximo e coloca na minha variável Vmax com aqui. Então ele está fazendo isso daí dinâmico, ele está consultando a tabela para poder dar esse valor aí para você. Tá? Eu não sei qual que é o valor. Bom, se eu fizer isso daqui, select max from, eu já acho qual é o valor máximo. O valor é 0,4. Se eu colocar 0,5 lá, já era, ele vai ser maior do que aquilo. Tudo bem aí, pessoal? Então, a parte da package, pelo menos, eu acho assim, um grande diferencial que o Oracle tem. Tá? Por quê? Você consegue agrupar as suas funções. Isso quando você tem 5, 10, 20 tabelas, não quer dizer muita coisa. Quando você começa a ter 200, 500, 1000 tabelas, cara, é um saco você ficar mexendo com procedimento de função compulsora. Tá? Então, é um recurso que vale muito a pena utilizar se você tem banco de dados óbvio. Muito a pena mesmo. Tudo bem aí, pessoal? Firmeza? Tranquilo lá então, né? Quando ele naquela dúvida lá, né? Beleza. E aí eu libero lá para vocês corrigirem depois o trabalho lá de vocês. Só vamos ter mais uma aula e depois é prova, né? Pois é. Pois é. É isso aí mesmo. Acabamos mais um semestre praticamente.